Abra sua Bíblia então no livro de Mateus, capítulo 6. Mateus 6. Glória. 31. Diz: Portanto, não vos inquieteis dizendo que havemos de comer, ou que havemos de beber, ou com que nos havemos de vestir, pois a todas estas coisas os gentios procuram, porque vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Amém. Vamos orar? Pai amado, nós colocamos Tua palavra para que ela seja entendida nos corações, ministrada agora pelo Espírito Santo, nos ajuda a fluir e a trazer entendimento do Teu reino. Venha o Teu reino, Senhor, como temos orado por tantos séculos, e seja feita a Tua vontade aqui na terra como ela é feita no céu. Traz o Teu reino no meio de nós, Senhor. Glorifica o Teu nome e faz do nosso entorno um pedacinho do céu. Faz isso, Senhor. Nos ajuda agora, com entendimento e sabedoria, a receber a revelação da Tua palavra e vivê-la, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O reino de Deus. Acho que a maioria estava aqui quando ministramos no ano passado sobre o reino de Deus, algumas vezes. Mas falamos do intuito inicial do nosso Deus de retomar o seu projeto eterno, que é fazer a terra uma colônia do reino dos céus. O Brasil foi feito uma colônia de Portugal e deu um grito de independência ou morte e acabou morrendo. Certo? Quase. E o homem, no Éden, deu um grito de independência ou morte, pôs o plano de Deus por terra, de fazer, guardar o jardim, de cuidar dele, e de fazer do lugar onde foram plantados o homem e a mulher um pedacinho do céu, de serem os representantes máximos do reino de Deus aqui na terra, Adão e Eva. Eles deram um grito de independência ou morte e morreram. Mas o plano eterno do nosso Deus de que venha o Teu reino entre nós, Ele continua. Deus não desistiu do seu plano, nenhum dos seus planos pode ser frustrado, nenhum dos projetos de Deus ficará inacabado. Ele vai cumprir, em nome de Jesus, todo o projeto. Amém? E eu digo isso porque alguns de nós acham que Jesus veio e morreu a nossa morte para nos salvar. E ponto. Acaba aí. Acaba aí porque fica mais cômodo para nós que acabe aí. Fica mais cômodo deixar Jesus fazer tudo e a gente assistir. É típico de uma geração de televisão. Pergunta para o seu vizinho aí, quantas polegadas tem a sua televisão? 40? 40 é o mínimo que se espera aqui. Se você não tiver uma televisão de 40 polegadas, você está fora. Você não pertence. Olha aonde nós vamos parar. Né? Somos medidos pelo tamanho da nossa televisão. É terrível isso. Complicado. Perdi até o fio da meada, aleluia. O projeto inicial do nosso Deus Altíssimo é que a terra se transforme num cantinho do céu. O projeto inicial vai ser concluído. E Jesus Cristo não veio para morrer a nossa morte e nos salvar e pronto, está consumado, acabou. Não. Tanto que Ele desceu da cruz, foi sepultado e
ressuscitou. E ele podia ter ido embora, porque o assunto estava encerrado. Já tinha morrido a nossa morte para nos salvar. Nós estávamos já redimidos, né? Fomos resgatados e trazidos de volta para perto do Pai. Mas ele não deu o assunto por encerrado. Jesus, ele sobe ao céu, se oferece como cordeiro, abre as portas do céu, e pela primeira vez um homem entra no céu. Nunca jamais um homem havia entrado no reino dos céus. Jesus abre as portas e é o primeiro homem a entrar no reino dos céus, abrindo o caminho para nós. Aleluia! Mas o assunto não era só esse. Ele tinha que retornar e ele volta. Jesus retorna, anda no meio dos seus discípulos, né? O pastor Roberto vai ministrar uma série de estudos que vai se chamar No Caminho de Emaús. É uma história de discipulado imperdível, muito tremendo. Mas Jesus, ele se apresenta para Maria Madalena, vocês sabem, lembram disso? Ela diz: você que é o jardineiro, onde é que você pôs o corpo do meu Senhor? E ele diz: Maria. E ela diz: Rabone. E o chama de mestre. Cai a ficha de Maria de que era Jesus e não o jardineiro que estava na frente dela. Ele estava glorioso, ofuscou a vista dela. Depois ele se apresenta na praia. Não, depois ele se apresenta no caminho de Emaús, aos seus discípulos, e a palavra de Deus diz que ele começa por todos os profetas, né? Desde o Velho Testamento, e vai falando o que cada um falava a respeito dele mesmo. E os discípulos que estavam chateados porque tinham crucificado a Jesus Cristo em Jerusalém, diziam para Jesus que andava com eles: mas será que você não é o único em Jerusalém que não sabe do que aconteceu? Que crucificaram o nosso mestre? Estão falando com Jesus ressurreto. E ele vai o caminho inteiro até chegar perto da casa dos discípulos. E aí eles o convidam para ficar. E aí ele parte o pão e dá graças e cai a ficha dos discípulos. E eles percebem que era Jesus. Jesus ainda se apresenta na praia, comendo peixe. Estão os discípulos pescando. Vocês se lembram disso? E aí, a 200 metros da praia, lá dentro do mar, João tem a revelação e diz: é o Senhor. E Pedro, que estava pelado, pescando, põe a roupa para se jogar no mar, para ir nadando, para encontrar o Senhor Jesus. Porque as coisas no mundo do Espírito não são que nem as coisas aqui na terra, que as pessoas vêm no culto de sandália havaiana. Amém? 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 Yes! Lá é diferente. Tem vestes próprias, vestes talares, vestes sacerdotais, vestes para tudo. E ninguém se apresenta diante do Senhor do Universo pelado. Você pode ir pescar pelado, mas na hora de Jesus estar na praia, você põe a roupa e se joga no mar para nadar, para encontrar o Senhor. Jesus está se apresentando aos seus discípulos. Por que ele volta e se apresenta aos seus discípulos outra vez? Porque o assunto não estava encerrado. E nós vimos, Deus vai retomar para que venha a nós o vosso reino e seja feita a sua vontade aqui na terra como no céu, realmente se cumpra cabalmente. Que a tua casa seja um cantinho do céu. Diga para o teu vizinho: eu vou te visitar na tua casa. Quero ver se aquilo é uma bagunça ou se é o reino do céu. Eu vou fazer uma inspeção de prontidão sem aviso. E vou aparecer na tua casa para ver se aquilo é um cantinho do céu ou se é uma balbúrdia. Para você que anseia pela visita de um pastor na sua casa, farei uma inspeção de prontidão sem aviso.
Senhor quer concluir a obra de redenção e de instauração do seu reino. E aí, nós vimos no ano passado, ele toma para si uma assembleia. Jesus Cristo, reinar. Ele é o rei. Ele diz para nós, quando vocês forem pelos caminhos, vocês entrem nas casas, digam, paz seja sobre a tua casa, é chegado a vós o reino. É a primeira coisa que você tem que dizer. Curai os enfermos, expulsai os demônios e declarem, é chegado a vós o reino de Deus. Nós somos portadores dessa boa nova. O reino de Deus está em nós, amém? Pois é, Jesus Cristo veio para reinar. E cada vez que um rei ia pôr em prática as leis do seu reino, cada vez que um rei ia assumir, eu li um texto aqui de propósito que fala, quando abrimos o culto, que Jesus declara, via a Satanás cair como um raio. Como um raio. No original é Barack Obama. Vi Satanás, Barack, como um raio. Estou dizendo isso porque ele vai reassumir agora, vai ser reempossado, né? Se ele não tiver que ser operado em Cuba, ele vai assumir outra vez, amém? Para o próximo mandato. Acho que ele não vai ser operado em Cuba. E cada vez que um rei é posto para reinar, ele se cerca de uma assembleia. Até mesmo quando ele começa um novo mandato, ele troca todo mundo. Troca todo mundo por pessoas novas. Algumas sobrevivem, outras, muitas são novas. Um novo mandato. Novo mandato, nova situação, nova realidade, novas leis, mesmo num país já todo cheio de leis, novas leis, né? Talvez de desarmamento. Com tudo isso, um rei, um soberano, um presidente, quando assume, ele se cerca de assessores, de uma assembleia, de congresso, congressistas. Eclésia é a palavra bíblica para isso. Então, ele diz para Pedro, Pedro, tu és uma lasquinha de pedra, mas sobre essa rocha eu edificarei a minha eclésia. Qual rocha? Pedro declara, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, é uma rocha. Jesus Cristo é a rocha. Sobre essa rocha eu edificarei a minha assembleia, os meus congressistas, a minha turma de governo. E ele chamou você e a mim, para não só sermos salvos da transgressão, sermos perdoados de muitas transgressões, mas depois disso, o que para muitos é um inconveniente, seria bom se ficasse só nisso. Ele pagou o preço no meu lugar, morreu pelos meus pecados antigos, pelos de hoje e pelos que eu ainda vou cometer. Oh, glória, que coisa boa, não? Ele morreu pelos que eu já cometi, os que eu estou cometendo hoje e os que eu ainda vou cometer. Pagou tudo. Ótimo. E eu faço o quê? Assisto, né? Estou tranquilo. Eu vou lá, aturo aquele pastor chato falar 1 hora todo domingo, mas tem que ir, né? Porque senão vão achar que eu nem salvo sou. Vão achar que eu desviei. Não foi para isso que Jesus Cristo subiu naquela cruz, pagou todo o preço. Não foi para isso que ele voltou do céu outra vez e andou no nosso meio. Porque depois de voltar, meus amados, quando se aproxima o dia de Pentecoste, ele está no meio dos seus discípulos e a palavra de Deus diz que ele soprou o Espírito nos seus discípulos outra vez. E eles receberam o Espírito Santo de Deus, que era o embaixador do céu. Ele era o governador para a província chamada Terra. Desde o céu, Deus envia um representante
legal do rei para a província chamada terra. O Espírito Santo para habitar em nós, para a gente não fazer da terra uma baderna, uma bagunça sem direção, mas para, inspirados por esse governador, direcionados por ele, guiados por ele, a gente faça aqui um cantinho do céu. Jesus quer que você transforme a tua vida, tua casa e o teu entorno num cantinho do céu. Não é só, fui salvo e vou para o céu agora um dia, e estou aqui esperando, e enquanto isso tem essa chatice do culto todo domingo. Não é esse o assunto. O assunto não é o domingo, o assunto é de segunda a domingo. E de segunda a domingo, Jesus espera que você seja um congressista, um embaixador do seu reino, alguém que proclama as ideias do rei. E aí nós lemos aqui, em Mateus 6,31, não vos inquieteis, dizendo que havemos de comer, ou que havemos de beber, ou com que nos havemos de vestir, pois a todas estas coisas os gentios procuram. Porque vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso, mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis. Mas muitos de nós, em especial paulistanos, ouça, muitos de nós, em especial paulistanos, a gente trabalha para comer e come para trabalhar, e trabalha para poder comer, e come para poder trabalhar, e trabalha para poder comer, e come para poder trabalhar, e não sai disso. E não é isso que Deus quer de nós. Ele fala, para com essas inquietações, busca primeiro o reino e a sua justiça. Comer e vestir, eu sei que você precisa, eu vou suprir a tua necessidade. Se você buscar primeiro o reino, o resto, as demais coisas que todo mundo precisa, eu que sou teu pai e sou rico, pergunta para o seu vizinho, você é filho de Deus? Diga para ele, você deu sorte, hein? Tem um pai rico. Muito rico. Muito rico. Há 2 semanas atrás, saiu aí uma nova publicação dos cientistas de astrofísica que fotografaram um lugar no universo que é um berço que eles chamam berço de quasar. Tinha um monte de quasars lá. E eles mediram a distância daquele lugar. Quasar é um sol que explodiu e aquilo tem uma energia absurda. E ai daquele que estiver ali perto. Então, o diâmetro desse negócio é de 4 bilhões de anos-luz. Só esse bercinho de quasar que eles acharam. Então, mudou o entendimento do universo. E o universo, do dia para a noite, aqui para os nossos cientistas, cresceu muito mais. Porque só esse bercinho de quasar que eles acharam tem 4 bilhões de anos-luz de tamanho. Você vai andar na velocidade da luz por 4 bilhões de anos, só para que saiu tudo numa foto só. Está lá, sim, uma foto. 4 bilhões de anos-luz de dimensão, batido daqui. Sabe de quem é aquilo lá? É do teu pai. Do meu pai, do teu pai. Ele é que faz berço de quasar, anã branca, anã marrom, buraco negro, pode chamar do que você quiser aí. Todas essas galáxias, trilhões de galáxias, trilhões de estrelas, zilhões de planetas, tudo do nosso Pai. Ele sabe que a gente precisa de um cantinho para viver. Ele sabe que você precisa pagar o aluguel daquele grão de areia que é a tua casa no meio de todos esses bilhões de anos-luz. Não é nem um grão de areia, é um nada, não dá para ver. É um micróbio, a nossa casa. E ele sabe que você precisa pagar o aluguel daquela coisinha. E ele quer que você não se preocupe com isso.
Porque se você se preocupar com isso, a única coisa com que você vai se preocupar é com isso. E isso não vai te trazer a lugar algum. Lucas, capítulo 17, por gentileza. Vai para frente aí, você vai achar Lucas. 17, versículo 20. Diz: sendo Jesus interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, respondeu-lhes: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui, ou ei-lo ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. Jesus vem para reestabelecer o reino, amém? Vem para fazer esse cantinho aqui, essa província chamada terra, muito parecida com o céu. E para isso ele coloca a mim e a você, aqueles que creem no seu nome, para serem seus servos e operarem aqui na terra. E ele deu a terra de presente aos filhos dos homens, para nós, amém? E ele vem para reestabelecer o seu reino, e que aqui na terra se fale do jeito que se fala no céu, se cante do jeito que se canta no céu, a gente se vista do jeito que se veste no céu, a gente cante hino do jeito que se canta hino no céu, a gente fale um idioma igual ao idioma celestial. Tudo isso ele quer que eu e você estabeleçamos aqui na terra. Eu e você. Você tem que implantar esse reino. E porque você, servo do Deus Altíssimo, deve implantar esse reino, ele pôs o reino dentro de você. De sorte que quando você chegar numa rodinha dos escarnecedores que estão contando uma piada suja, horrorosa, tem que todo mundo ficar quieto. Opa, pss, chegou o santo. Para tudo. Porque se você chegar na rodinha dos escarnecedores e eles celebrarem a tua chegada dizendo, conta mais, aí você está estabelecendo o reino das trevas e não o reino dos céus. Se você chega lá na balbúrdia, na bebedice, e o pessoal diz, traz mais uma, tem alguma coisa complicada aí. E quando você chega e os caras falam, abre mais um barril, aí complicou tudo. E se a tua barriga chega primeiro que você? Piorou. Ai, cuidado comigo. Cuidado comigo mesmo. Então nós vamos ter que descobrir esse reino dentro de nós, para poder fazer com que ele expanda. Alguns são tímidos, não têm ousadia nenhuma. E o reino de Deus não vai além de uma pequena oração no banheiro, uma pequena oração para dormir, uma pequena oração na hora de acordar. E para aí. O reino de Deus não é emanado, ele é quase nada. Não tem expansão o reino de Deus. Muitos são assim. Mas o que Deus espera é que nós possamos descobrir esse reino dele dentro de nós. Perceber o reino. Não é para sair pelo mundo procurando onde é que raios está o reino de Deus. Sabemos que Satanás tem o seu trono no Iraque ou no Irã, em Bagdá ou na Babilônia. Sabemos que lá o reino de Deus não está, ali é do demônio. Então vamos para o outro lado do mundo, de repente Deus está lá, do outro lado, não! A palavra de Deus está dizendo, o reino de Deus está em vós. E para que ele seja estabelecido, você tem que emanar o reino de Deus. Emanar. Quando você tem um público de um certo tamanho, você consegue que o teu espírito encha o lugar e toque as pessoas. E você fala de espírito para espírito.
Quando você sai de um lugar de um determinado tamanho e passa para um gigantesco, com milhares de pessoas, a maioria se acanha assim, falando, meu Deus do céu, e começa a ter borboletas no estômago, esfria, e o cara fica assim. Por quê? Parou de o Espírito emanar, e os Espíritos emanaram, e o cara... E ele é morto pelas trevas. Deus quer que você seja um que, aonde chega, emane o reino dele, todo mundo seja impactado com palavra, com o Espírito que emana de você, porque você descobriu o reino de Deus dentro de você. É isso que Ele espera de nós. E cada um vai até um tanto. Não tem nenhum pecado se você for pequeno no reino dos céus. Não tem nenhum pecado. Em vez de você ganhar uma pérola do tamanho de uma montanha, você vai ganhar um zircônio assim, pequenininho, desse tamanho, para você pendurar na orelha aqui, de presente, quando você chegar lá, de galardão. Você pode andar no céu com um zircôniozinho fajuto, só numa orelha, porque não deu para as duas, ou você pode ganhar uma pérola do tamanho de Mercúrio, do tamanho da Lua. Não tem nenhum problema em você ser pequeno no reino dos céus, a não ser que você almeje coisas grandes. E sabe, esse nosso Deus colocou no nosso interior buscar coisas grandes. Gálatas, por gentileza, vamos achar o reino de Deus dentro de nós, amém? Gálatas, capítulo 5. Texto muito conhecido de todos. A partir do 17, Gálatas 5:17. Porque a carne, o que é a carne, hein, gente? A vontade do homem, o desejo natural, o que em nós é natural, é carne. A carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Ora, as obras da carne, o que é natural, olha para mim, as coisas que são naturais, o que é desejo nosso, o que é inerente ao homem, o que é praticado por inércia, você já está indo nessa. Se deixar ir, é isso que vai ser. Você já está indo junto com tudo. Está fluindo, é isso que flui. O que é isso? Obra da carne. São manifestas. As quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, facções, dissensões, partidos, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a estas, contra as quais vos previno. Diga para o seu vizinho, eu te previno hoje, como eu já antes preveni. Diga para ele, como já antes preveni, que os tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Quer dizer, então Deus colocou o reino dele dentro de nós. E nós temos que olhar para dentro de nós e perceber se lá dentro de nós tem prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria. Idolatria não é só por uma estátua, viu? Aquelas que agora tem um manto assim, que a cabeça do santo é uma bolinha que não é nem para ver. Tem uma baita de uma coroa e sai um vestido assim.
e normalmente está em cima da terra, né? Com os pés em cima da terra, tem umas nuvenzinhas, aquele ídolo. Não é só isso não. Pode ser o Neymar, viu? Pode ser o Neymar, pode ser o Messi, pode ser o que for que toma o lugar de Deus na tua vida, o que é super importante para você, que você não abre mão daquilo de jeito nenhum, por nada. É o teu ídolo. Então nós vamos olhar para dentro de nós para enxergar o reino de Deus em nós e não tem que achar nenhum ídolo lá. Nenhum. Só quem reina ali é Jesus. Nem feitiçaria, nem inimizades. Inimizades. Na verdade, o que Deus está querendo dizer é que nós deveríamos aqui poder chamar todo mundo de amigo. E não de inimigo. Ah, aquele cara não quer nem ver. Pergunta para o teu vizinho aí, tem alguém que você não quer nem ver? Tem alguém? Ah, esse eu não quero nem ver. Isso é obra da carne. Inimizades. Contendas. Briga. Contenda. Tem uns aí que tem uma mulher rixosa e iracunda. Diz a palavra de Deus. Que um cara que casa com uma mulher rixosa e iracunda, que se ira com facilidade e rixa, qualquer coisa é motivo de rixa, rixosa e iracunda, é melhor para ele ir morar no Canto do Eirado. Canto do Eirado é uma cabaninha que só tem um banheirinho lá em cima no meio da plantação, é o Canto do Eirado. É melhor ir morar lá, né, e você dormir em pé, do que com uma mulher rixosa e iracunda. Isso é o texto da palavra de Deus. Contendas. Contendas dentro de nós. Nós estamos olhando para dentro de nós e precisamos achar o reino de Deus. E será que tem impureza, lascívia, contenda, ciúmes, iras, iracundos, facções, dissensões, partidarismos, invejas, bebedices, orgias. Esses já estão prevenidos. Não vão herdar o reino. Agora, continuando o texto aí para falar do que é bom, vai. Aleluia. Isso nós temos que achar dentro de nós, amém? Diga, ser cheio destas... Diga para o teu vizinho, ser cheio do fruto do Espírito. Presta atenção em mim, gente. Quando você for achar o reino de Deus dentro de você, ele é um pacote fechado. É um pacote de coisas. O reino de Deus não é um monte de coisas. É uma coisa só. Presta atenção. O reino de Deus é um pacote, mas é uma coisa só. Chama o fruto do Espírito. O fruto, no singular. Quando você tem o Espírito Santo, o fruto do Espírito, o fruto, ele dá tudo isso. O fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, aleluia. Então você olha para dentro de si e vê lá o reino de Deus. O que é o reino de Deus dentro de você? O reino de Deus dentro de você é amor, alegria, gozo é alegria. Tá? Você não é daqueles que todo mundo tem medo de você e desvia e sai correndo porque você não dá um sorriso. Você lembra daquela propaganda do Ipiranga? Tá tudo bem com você? Você não ri de nada, hein, cara? Pelo amor de Deus! É isso, alegria. Porque o povo de Deus é o povo mais feliz da terra. Tem que cair a ficha. Pode estar acabando o mundo, nós somos o povo mais feliz da terra. Está acabando o mundo, nós somos o povo mais feliz da terra. Todos os vulcões estão em erupção. Aleluia! Todos eles. Anteontem entraram 10, só num dia. E nós, yes! Explode mesmo, Senhor. O povo do mundo
Diz, vai quebrar a minha empresa aérea, não tem mais como voar avião. E nós, arrebenta tudo, desmonta, Senhor. Nós estamos em reforma. Porque olha, esse plano de Deus instaurar outra vez a terra como essa província chamada terra, como uma colônia do céu, vai rolar. E já começou. E para que a terra se transforme no cantinho do céu que Deus propôs, vai ter uma reforma aqui embaixo. Reforma. E eu oro em nome de Jesus para que você não esteja em reforma com você morando na terra. Eu não sei se você já reformou a tua casa morando nela. É horrível. Já a casa só com levanta poeira e sacode a poeira, e levanta a poeira e sacode, e levanta e sacode, e levanta e sacode, fica todo mundo doente. E aí algum animal pinta a porta com tinta óleo e deixa todo mundo doente, fica todo mundo louco, meio balão, e não respira mais, por causa de tinta óleo. Agora imagina 7 anos de bomba, e vulcão, e vamos reformar a terra inteira. E você morando nela. Pois Deus vai reformar para vir habitar aqui com a sua noiva, casado. Ele foi preparar lugar para nós. Vem nos buscar lá para a câmara de núpcias. E nós vamos para lá e vamos ficar lá casando. Amém? Aleluia. 7 anos de lua de mel. Glória a Deus. E depois a gente volta aqui. Arranquei um pedaço da planta aqui. Aleluia. Estou animado. Comecei o ano animado. Nós somos o povo mais alegre que tem que ter aqui na terra. Nós vamos celebrar que quando tiver assim... Não sei se vocês sabem essa piada dos brasileiros que foram trabalhar no Iraque. E desce lá, está o avião chegando assim, né? A turma da construtora, e eles olham, e é areia, 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 e tome areia, e só tem areia. E um cutuca o outro e diz, meu irmão, a hora que chegar o cimento nós estamos ferrados. Já ouviram essa, né? Nós somos o povo mais feliz da terra. E quando a gente perceber que vai chegar o cimento, está na hora, está explodindo aí. Agora o vírus ébola já existe na Ásia. Vai dar pau esse negócio. E eu conto para vocês sabem o que é um ébola, né? Africano que vem dos macacos, você morre em 2 dias. Sangra os bofes pelos olhos e morre. Chegou na Ásia. Em morcegos que só comem frutas. Morcegos que só comem frutas. Tem vírus do ébola na Ásia. Estão lá se preparando para uma pandemia. Eu falo isso para alguns e o cara diz... E eu falo, vamos lá! Estou contente. Mas você é louco, pastor? Vírus, vai morrer um monte de gente. Não vai morrer um monte de gente. Está escrito na palavra de Deus. Primeiro morre 1/3, depois morre outro terço, depois morre mais outro terço, depois mais metade, depois mais 1/3, depois sobra meia dúzia. Mas nós não vamos estar aqui para passar por essas situações. Então, amor. Se olha para dentro de si, quer enxergar o reino de Deus, tem que estar lá amor, alegria. Paz. Longanimidade. O que é longanimidade? É você ser paciente e perdoador. O cara pisa no teu calo, você diz, tá tudo bem. Aí ele pisa de novo e você, tá tudo bem. E pisa de novo. Você, tudo bem. 70 vezes 7. Longanimidade. Longânimo. Quando o cara pisa no teu calo e você pisa no calo dele, olho por olho e dente por dente,
e dedo por dedo. Eu já quebrei essa mão fazendo isso uma vez. Eu bati mal, pegou um pedaço aqui, outro ali e quebrou. Tuf. A Lina que cuidou de mim. Com o dedo duro. Assim melhor. Amor. Amor. Tem que amar o irmão com todo o teu ser. Amor. Em vez de dar na cara dele, dá na mesa, mas não dá na cara do irmão. Abençoa o irmão. Fidelidade, mansidão e domínio próprio. Por último, João 3:3. Vamos para lá. Último texto. João 3, de 3 a 12. Veja só. João 3, de 3 a 12. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Olha para mim. O reino de Deus está onde? Está em nós. Em nós. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. É claro que aqui tem um contexto de você ir para o céu. Tem que nascer de novo para você ir para o reino dos céus. No terceiro céu, você sai do caixão e segue a luz. Entendeu? Sai do caixão e sobe, em vez de descer. Amém? Sai do caixão, está todo mundo lá chorando. Às vezes nem dá tempo de chegar no caixão. Você nem vai ver o caixão. Você sai da mesa do hospital e vai atrás da luz. E vai para o terceiro céu. Nasceu de novo. Tem esse texto, tem esse contexto por trás do que está escrito. Mas eu quero trazer isso para um outro contexto. O reino de Deus está em nós. Amém? Em nós. Ele está lá, dentro de nós. Eu vou usar aqui o subterfúgio de dizer essa palavra. Escondido. Ele está lá. Mas você não enxerga. Mas ele está lá em nós, mas você não enxerga. Bondade, amor, longanimidade, paz, benignidade, domínio próprio, mansidão, estão lá. Você não dá nem a mínima pelota para eles. O teu assunto é prostituição, bebedice, orgia, enfim, todo o resto. Não vou ficar decorando pecado. Agora, o texto aqui diz assim: em verdade digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, sabe o que acontece, amado? Chega um momento em que você, quebrantado de coração, responde a um chamado do pregador para que você se renda a Jesus Cristo como o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o teu Deus. Você se renda a Ele. Se renda de que Ele sabe o que é melhor para você mesmo. Você não sabe, Ele sabe. Você se rende dizendo: só faço besteira. E você se rende dizendo: me ajuda. Quando você se rende, crê, e tudo o que Jesus fez passa a valer para você. Porque Ele fez por todos, mas vale para aqueles que recebem. Ele fez por todos, mas vale para aqueles que dizem: foi mesmo, Ele fez por mim. Pelos outros, que Ele também fez, mas dizem: balela, para com isso, tem nada a ver, não acredito. Para eles, nada acontece, nada muda, não recebem, nunca vão ver o reino. Mas para aqueles que entregam o seu viver a Ele, e creem, e o aclamam, nascem de novo, e eles vão ver o reino que está escondidinho lá dentro deles. Entendeu? E aí, continua o texto dizendo assim: Jesus respondeu: em verdade te digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Além de ver, você pode entrar. Você não precisa ficar olhando de longe. Você pode entrar. Porque quando eu prego a palavra é a verdade.
Amém? E Jesus declara: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o Logos de Deus, a palavra de Deus encarnada. Jesus é a palavra encarnada. E nós sabemos que nós somos lavados pela palavra de Deus, diz o texto. Lavado pela palavra fala de nascer da água. Então tudo isso que eu estou pregando aqui para vocês, que é palavra, está lavando você, limpando, tirando toda aquela impureza da obra da carne, para que você consiga enxergar o fruto do Espírito dentro de você. Você é lavado pela palavra, e ela vai tirando não só o grosso, mas vai te limpando a ponto de te polir, e você brilhar. Aí você nasce da água, pela lavagem da água, que é a palavra de Deus. E você vê o reino em você. E depois você tem que nascer do Espírito. E entrar no reino. E não só ficar olhando. E entrar no reino significa operar conforme o reino. Fazer as obras do reino, entrar e viver no reino, e não ficar assistindo os outros que vivem no reino, olhando de longe, dizendo: eu também acredito, mas essas coisas que esse cara faz eu não quero nem ver, ele parece louco. Se você acha que ele parece meio assim, meio esperneante no domingo, experimente vir numa quarta-feira. Aí você vai ver que as coisas de Deus são loucura para o homem. Mas aquele que nasce do Espírito é Espírito. E olha o que o texto diz, versículo 6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te haver dito: necessário vos é nascer de novo. Olha o que acontece com quem é nascido do Espírito. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O cara é guiado pelo Espírito, como o vento que é guiado, e você não o vê, e não sabe de onde ele veio, nem para onde está indo, mas você consegue perceber vento, passando por você. Assim é todo aquele que é guiado pelo Espírito. De repente, dá louca nele. E ele anda e se manifesta de uma certa maneira que é maluca aos olhos dos homens, mas que no frigir dos ovos acaba como uma ignição, uma coisa fogosa, doida. Assim são os que são nascidos do Espírito. Os que são nascidos da carne, como é que eles são? Eles são como todo mundo. Todo mundo. Conformados com o mundo. Tomaram a forma do mundo. Só fazem o que é politicamente correto. Andam igual robozinho. E são aqueles caras que, compra bilhete do metrô, entra, anda, volta, dorme, compra bilhete do metrô, vai, trabalha, volta, come, está com fome que tem que trabalhar no dia seguinte, aí come, aí vai lá, acabou o dinheiro para comer, tem que trabalhar, vai lá, trabalha, aí arruma dinheiro, compra comida, volta para casa, come, aí não sai disso. Esses não são guiados pelo Espírito, eles são guiados pelo quê? Pelo bucho. Come, trabalha, come, trabalha, come, trabalha. Não dá tempo do Espírito guiar ele para mais nenhum lado. Ele só come, trabalha, come, trabalha.
Perguntou-lhe Nicodemos: como pode ser isto? Respondeu Jesus: tu és mestre em Israel e não entendes estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testemunhamos o que temos visto, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não credes, como crereis se vos falar das celestiais? Uau! Por isso, gente, quando nós falamos de coisas celestiais, para alguns que estão ouvindo, eles dizem no seu coração: esse é um sonhador, esse é um devaneio, esse é uma... que é isso? Que coisa mais, né? Sem pé nem cabeça. Esse cara anda nas estrelas, não está nem aí com a realidade. Ele cortou com a realidade. Por quê? Porque se fala das coisas celestiais. Já não dá nem para falar das coisas da terra. E a pessoa já se eriça e fica espigada e não aceita direito. Se você falar das celestiais, ele vai te dizer: é um louco. O que é isso? Você viu? Eles andam pelo que vem, né? Mas você viu isso? E se não vê e não enfiar o dedo no buraco, não crê. Mas Jesus está buscando pessoas que veem o reino dele dentro delas. E entram. E interagem no reino. E emanam o reino. E fazem as maiores loucuras. Filipe corria do lado de um cavalo, do lado de uma carroça, com um etíope eunuco, mordomo de Candace, a rainha da Etiópia. Um etíope eunuco, chefe dos tesouros de Candace, a rainha da Etiópia. Estava lá na sua carruagem. E Filipe corria junto com ele, junto com a carruagem. E aí ele pregou para o etíope. E o etíope creu. E o etíope disse para Filipe: tem água ali, o que impede da gente ser batizado? Ele falou: nada, pode descer. Batizou o etíope no meio do caminho. E acabou de batizar o etíope, o Espírito Santo o arrebatou. E ele foi embora. Tchuf! Foi parar do outro lado. Ele desapareceu de uma cidade e foi para outra cidade. Você crê nisso? Se crê, quem sabe um dia pode acontecer contigo. Porque aqueles que falam das coisas celestiais e não têm vínculos e raízes que o prendem a esta terra, são arrebatáveis. Tem outros que criam tantas raízes e estão tão firmes e andam tão certinho e têm tantas âncoras e estão tão presos a todos os politicamente corretos e fica naquela coisa moldada que não são arrebatáveis e nunca serão. Pois eu te convido, meu amado, para você ser que nem esse grande servo do Deus Altíssimo, que foi arrebatado e se viu em outro lugar e cumpriu bem aquilo para o qual o Espírito soprou e o enviou, e depois ressoprou e reenviou. E a vida de Filipe era isso todo dia. Eu acho que a maioria dos crentes gostaria de viver uma vida de aventura dessa. Filipada, todo dia. Né? Eu apareço aqui, e amanhã eu estou lá, e como é que você chegou? Não, eu não sei, eu apareci aqui. Você veio de avião? Não, eu estava em casa, de repente eu estou aqui agora, não sei lá como é que eu vim. Temos alguns testemunhos de irmãos nossos que tinham que fazer uma viagem de 3 horas, que fizeram em 15 minutos, de carro. Sai para chegar daqui a 3 horas, chegaram em 15 minutos. Como é que pode ser isso? Porque uma coisa é você entrar no carro e falar e andar com alguém que fala pelos cotovelos, né? E aí, chegamos. Nem percebi. Tá tudo bem. Sem problema. Outra coisa é você ter uma viagem que dura 3 horas no relógio, não tem jeito. E você vai andar 300 quilômetros de carro e você chega em 15 minutos. Como é que pode ser isso?
Pois tem gente arrebatável entre nós aqui. Aqui. Entre nós. Mas a maioria não é. Esmagadora. A maioria é firme. Né? Firme. É descendente de português. A casa é de mármore. De granito. Ninguém se mexe. É firme. Isso aqui é meu. É de granito. Enquanto que Deus quer sacudir a tua roseira. Deus quer sacudir a tua roseira e você faz uma roseira de granito. Não vai sacudir nada. Pois nós temos que olhar para dentro de nós e encontrar em nós o reino de Deus. E viver o reino de Deus. Esse é um ano em que eu tenho instrução do Senhor de tirar de dentro de você o que é religião e colocar dentro de você o que é reino de Deus. Tirar a religião e colocar o reino de Deus. A religião é carnal, é a solução do homem para o problema. O reino de Deus é a solução de Deus para nós. É lá que Ele nos quer. E fez um reino para nós reinarmos. E é para lá que temos que ir. Então, muito mais do que falar evangeliquez, pregar e fazer as orações que nem papagaio, repetida, decorada, usando as palavras que são próprias. Quando você usa as palavras na oração, que são as palavras próprias, fica bonito. Mas o povo me busca com seus lábios e o coração dele está longe. Você olha para dentro e cadê o reino? Não está lá. Não tem essas virtudes. O fruto do Espírito não aparece. Mas ele sabe as palavras certinhas que ele tem que dizer, então ele fala as palavras certinhas. Daquela cadência de oração bonita. Puxa, parece um pastor orando, hein? Caramba! Olha que unção! Porque dá para você enganar muita gente só com as tuas maneiras. Seu modo de vestir, e a sua aparência, e o que você fala, e tudo da boca para fora. Dá para enganar. Dá. Aí você tem que olhar para o fruto. Qual é o fruto do que se está falando, do que se está vivendo, do que se implanta? Do que se implanta. Qual é o fruto do cotidiano, do trabalho do dia a dia? Esse dá testemunho, dá unção. Porque uns são e outros não são. Eu fico avacalhando com o evangeliquez aqui de propósito. Uns são e outros não são, é uma avacalhação de propósito. Tenho que arrancar a religião de dentro do teu seio, de dentro do teu ventre, arrancar a religião e falar com convicção. Fala daquilo que é real para você, daquilo que é verdadeiro, daquilo que você realmente vive. Não fala daquilo que você não vive. Busca viver todas as coisas de Deus, mas fala daquilo que você já vive. Não fala daquilo que você não sabe e que não vive. Seja verdadeiro. Porque o que passar disso é religião. É morto, não serve para nada, só atrapalha. E este é um ano em que Deus, Ele vai pegar os religiosos e vai fazer com eles o mesmo destino que deu no Velho Testamento. Porque no Velho Testamento, quando Jesus veio, eles o rejeitaram. E se Jesus viesse hoje e aparecesse aqui, muitos o rejeitariam, dizendo, não, esse não é Jesus, não pode ser. Não, eu imaginava uma coisa muito diferente. Tem que ter cabelos e barbas brancas, olhos azuis, um cara bem vestido, aparência e tal, vestes assim, assado. Mas um Jesus que aparece no meio de uma tribo, e você pergunta para o índio, e como é que ele era? Ele era índio, que nem nós.
Porque Jesus pode se apresentar do jeito que ele bem entender. E olha, ele quer se apresentar a você de um jeito que você o reconheça, dizendo, é Ele. E não é religioso. O jeito de Jesus se apresentar não é religioso. Muitas vezes Jesus se apresenta como um pedinte, alguém ferido por esse mundo, que precisa de socorro, e ele pede para você, e você não o recebe. E é Jesus na tua frente, não é um humano, é Jesus. Portanto, vamos buscar o reino de Deus dentro de nós. E aquilo que a gente achar desse reino e puder viver, a gente emana ao nosso redor. Para todos vivermos implantando o reino de Deus. Falando a linguagem dele. Cantando do reino de Deus. Adorando o rei. Deixando o rei em evidência. E não outra pessoa, mas o rei em total evidência.